Bem, olá meninos. Falando sobre a nossa correção dessa semana, nós vamos falar assim, sobre o modelo atômico aceito atualmente. É para falar um pouquinho do modelo atômico e as localizações das suas partículas. Então a gente sabe que o átomo ele é composto do núcleo e no núcleo ele tem o próton mais o nêutron. E na eletrosfera vão ficar o quê? Os elétrons. Então a gente coloca assim, a resposta. O átomo é uma partícula eletricamente neutra, vamos tirar esse 5 aqui que ficou errado, formado basicamente por prótons, elétrons e nêutrons. Prótons e nêutrons ficam no núcleo e os elétrons ficam na eletrosfera. Lembrando que prótons, nêutrons no núcleo e os elétrons na eletrosfera, ok? E a segunda pergunta é, o que o número atômico representa e como, aqui é como, e como ele é simbolizado, ó. O número atômico ele vai indicar o número de prótons, então eu sei que o Z sempre vai ser igual a P, que indica o número de prótons. E sempre vai ser simbolizado pela letra Z. Na pergunta número 5, está perguntando assim, ó, o que é um elemento químico? Na verdade, são os átomos que têm o mesmo número atômico ou também o mesmo número de prótons. Então, geralmente, sempre, o número atômico é igual ao número de prótons. E elementos que têm o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento químico. Na questão número 6, está pedindo para a gente fazer o seguinte. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons dos átomos. Aqui, olha, a gente tem esse número aqui menor, sempre a gente tem aqui um átomo. Um átomo ele é representado por um símbolo, não é? Nesse caso aqui é representado pela letra N maiúscula e pela A minúscula. Ela está representando o elemento sódio. Mas vai falar por que Na? Mas Na é porque ele vem do latim natrium, né? Na. Mas o sódio é representado pela letra Na, ok? Então, ele tem esse número menor, que é o 11, e esse maior, que é o 25. Então, o 11 é o número de prótons. E esse número maior, que é o 23, é o número de massa dele. Como que eu faço, então, para achar o meu número de prótons? O meu número de prótons vai ser esse valor aqui menor, que vai ser 11. Qual é o meu número de elétrons? Aqui, se a gente for observar, eu não tenho nem nada aqui do lado. Então, ele é um átomo neutro. No átomo neutro, sempre o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então, eu já achei o meu número de elétron aqui, que também vai ser quanto? 11. E como que eu faço para achar o número de nêutrons? Sempre o meu número de nêutrons é o meu número de massa menos o meu número de prótons. Então, é 23 menos 11, que vão dar 12 aqui no caso. Continuando. Então, o meu número de sódio, ele vai ter 11 prótons, 11 elétrons e número de nêutrons igual a 12. Aqui, olha, a gente tem outro átomo, ou outro elemento, né? Então, olha só, esse daqui, ele também é um átomo neutro. Por que ele é um átomo neutro? Porque ele não tem nada aqui mostrando se ele é um cátion ou se ele é um ânion. Então, é a mesma coisa, ó. Ele tem um número menor e tem um número maior. Aí, eu vou fazer assim, ó. O meu número de prótons sempre vai ser esse daqui, que é a mesma coisa que o meu número atômico. Então, ele vai ser quanto? 16. Ele é um átomo neutro, porque ele não tem nenhum valorzinho aqui em cima. Então, o meu número de elétrons também vai ser quanto? 16. E o meu número de nêutrons eu vou diminuir. 32 menos 16, que vão dar 16 também. Ó, ficou tudo igual, mas nem sempre é assim. Esse daqui é o átomo de enxofre, que também vem do latim sulfur, por isso que é S. Esse daqui é o átomo de ferro, mesma coisa aqui, ó.
Meu número de prótons, eu vou olhar esse valor aqui, que vai ser 26. O meu número de elétrons vai ser 26, porque ele é um átomo neutro. Se ele é um átomo neutro, meu número de prótons vai ser igual ao meu número de elétrons. E aqui o meu número de nêutrons, que eu vou diminuir. 56 menos 26, que vão dar 30. Já esse elemento aqui, ele é diferente. Por que que ele é diferente? Presta atenção nisso daqui, ó. Ele tem isso daqui, ó. Isso daqui, o quê? Valência. O que que quer dizer valência? Valência, ele vai indicar tendência a perder ou a ganhar elétrons. No caso aqui, sempre eu só vou estar falando dos meus elétrons. Eu vou estar falando do elétron desse átomo aqui, que é o átomo de alumínio. Esse valor só vai interferir no valor, no número de elétrons. Então, esse átomo não é um átomo neutro. Ele é um íon, ou seja, ele é um íon. O que quer dizer um íon? Um íon é quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. Então, aqui, ó, o meu número de prótons desse átomo vai ser o mesmo. Eu vou fazer aqui para ficar mais bonitinho. O meu número de prótons, eu vou olhar esse valor aqui menor, que é 13. O meu número de elétrons vai ser menorzinho, vai ser diferente. Anteriormente, eu iria repetir, não iria? Então, eu vou pegar 13. Esse mais aqui, elétrons, indicam que ele é um íon. Legal, mas ele é um cátion. Então, ele vai perder elétrons. Ele vai perder quantos elétrons? 3. Então, ele vai perder 3 elétrons. Então, ele vai ficar com 10 elétrons. E qual é o meu número de nêutrons? É só diminuir esse por esse daqui. 27 menos 13, que vão dar quanto? 14. Nesse daqui, a mesma coisa, olha. Só que esse daqui, ele é um íon positivo, então ele é um cátion. Já esse daqui, ele é um íon negativo, então esse daqui é um ânion, porque ele é negativo. Esse daqui perde. O ânion, ele vai ganhar elétrons, né? Ele vai ganhar elétrons. Então, aqui, olha, mesma coisa. Qual é o meu número de prótons desse átomo? 8. Qual vai ser o meu número de elétrons? Eu tinha quanto? 8. Menos 2, só que aqui ele vai o quê? Ganhar. Ele vai ganhar 2 elétrons. Então, ele vai ficar com quanto? 10 elétrons. E qual é o meu número de nêutrons? 16 menos 8, que vai dar quanto? 8. Aqui, tá, isso fala, o O é o oxigênio, tá? Esse daqui é um outro elemento. Nesse daqui, olha, ele é o quê? Ele tem carga positiva, então ele vai ser o quê? Um cátion. Como que eu vou fazer desse cátion aqui? O meu número de prótons é 3. O meu número de elétrons vai ser 3. Mais 1 significa que ele vai perder um elétron, então ele vai ficar com quanto? Com 2 elétrons. E o meu número de nêutrons vai ser 7 menos 3, que vai ser quanto? 4 elétrons, ok? Não é difícil, é só a gente ter o quê? Prática. Nesse daqui, olha, no Diversificando Linguagens, o número 2, eu tenho um cátion X mais 1. Então, ele é um cátion 1, que significa monovalente. Vamos aprender essas palavrinhas. Ele está presente no sal de cozinha. Ele tem o mesmo número de elétrons que esse ânion aqui. Ele tem o mesmo número de elétrons. Calcule quantos prótons tem um átomo
X. Então, a gente tem o seguinte assim, ó. Esse daqui é o cátion. Beleza, vou fazer aqui embaixo, ó. Ele é X mais 1. Esse daqui é o meu ânion. Ó, 8, 2 menos. Eles têm o mesmo valor de elétrons. Mesmo número de elétrons eles têm. Como que eu vou calcular o número de elétrons desse daqui? É fácil, ó. Como que eu calculo o número de elétrons? Eu já falei lá em cima, ó. Ele tem quanto? 8. Menos 2 significa que ele é um ânion bivalente, 2. Então, ele vai o quê? Ganhar 2 elétrons. Então, ele vai ter quantos elétrons? 10 elétrons. Então, quanto que vai ter? Qual é o número de elétrons desse átomo aqui? Quantos elétrons ele tem? 10 elétrons, ok? E o que que significa esse átomo aqui, ó? O que que significa isso daqui? Significa que ele tinha um valor aqui, não é assim? Ele perdeu um, por quê? Mais, que é um cátion, significa que ele vai perder. Se o valor que ele tinha aqui, ele perdeu 1 e ficou com 10. Se ele perder 1 para ficar com 10, esse número aqui vai valer quanto? 11. Ok? Então, o número de prótons do átomo X vai valer 11. Nessa daqui, olha, a gente tem o seguinte, nesse átomo aqui, ó. Eu tenho o iodo. O iodo, ele tem a fórmula I-125,53. E ele tem um isótopo. O que é isótopo? Eles têm o mesmo número de prótons. Lembrem sempre disso daqui, ó. Isótopo. São átomos que têm o mesmo número de prótons. Isótono. Mesmo número de nêutrons. Isóbaro. Mesmo número de massa, que é a letra A. E isoeletrônicos, que são o mesmo número de elétrons. Mas continuando aqui, isso a gente vai ver mais para frente na próxima aula ali. Sabendo que esses átomos são isótopos, então esse átomo aqui, ó, é o meu iodo. Ele tem 125 de número de massa e 53 do meu número atômico. Esse daqui, esse meu iodo, ele tem 127 de número de massa. Só que eles são isótopos, então eles têm o mesmo número de prótons. Se aqui é 53, aqui também vai ser o quê? 53. Aí, para eu calcular isso daqui, vai ser da seguinte forma. Aqui, ó, 125, ele quer saber o número de nêutrons de cada um. Como que eu faço para calcular? É 100, vou fazer mais para cá, ó. Vai ficar melhor. 125 menos 53, que vão dar 72. E aqui? Ele quer saber dos dois. Calculando de cada um. Ah, tá. E aqui, 127 menos 53, que vai dar quanto? 74. Ok? Tudo bom? Vamos para o segundo agora. Para a segunda folha aqui de exercício. Já nesse daqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que calcular as partículas elementares desse átomo aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho a espécie Mg, que é o magnésio, de número atômico, ou número de próton 12, e número de massa 24. Como que eu faço para calcular esse elemento aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui. Qual é o meu número de próton? 12. Qual é o meu número de nêutrons? Vai ser 24 menos 12, que é o que? Esse menos esse, que vão dar 12. Qual é o meu número de elétrons? Como eu não tenho nenhuma valência aqui, nenhuma carga elétrica, eu vou repetir. O meu número de prótons vai ser igual ao meu número de elétrons. Nesse daqui, olha, é o cálcio. O cálcio, ele tem uma valência aqui. Então, ele vai mexer no meu número de
elétrons aqui. O que significa esse mais 2 aqui? Significa que o átomo ele vai perder 2 elétrons. Qual é o meu número de prótons? Vou olhar o meu valor aqui embaixo, que são 20. Qual é o meu número de nêutrons? Seria o meu número de massa menos o meu número de prótons, que seria 20 aqui também, que aqui vai dar 20. E qual vai ser o meu número de elétrons? Eu tenho quanto? Eu tenho 20. Eu fiz o quê? Perdi 2. Então, vai perder 2 elétrons. Então, vai ficar com quanto? 18. Já esse aqui, olha, é um outro elemento. Ele tem essa valência aqui. Quando não tem nenhum número, significa que vale 1. Então, qual é o meu número de prótons dele? 35. Qual é o meu número de nêutrons? 80 menos 35, que vão dar 5, 45. Qual vai ser? É 5, hein, gente, isso aqui? 45. Qual é o meu número de elétrons? Menos 1 significa o quê? Que ele vai ganhar 1 elétron. Então, eu vou pegar 35, vai ganhar 1, então vai ficar com quanto? 36. No número 5, a gente tem um gráfico. E esse gráfico aqui, olha, ele já indica muito bem que o azul é o número de nêutrons. Então, isso aqui é o número de nêutrons. E esse daqui é o número de massa que ele tem. Todos vão ser a mesma coisa. Esse gráfico, ele representa o número de nêutrons, o número de massa de 4 átomos. O átomo A, o átomo B, C e D. Qual desses átomos pertence ao mesmo elemento químico de maior número atômico? Todos esses valores aqui, por exemplo, a gente sabe que tem. Para eu achar o meu número atômico é a mesma coisa que quê? Que número de prótons. Então, eu sei que o meu número atômico é igual ao meu número de prótons. Se eu achar o meu número de prótons, eu vou achar o meu número atômico. Então, como que eu tenho que fazer? Esse valor aqui, ó, a gente sempre vai olhar aqui, ó. Quem é que tem uma diferença maior? Eu nem preciso fazer conta, ó. Quem tem uma diferença maior aqui? Ó a quantidade desse, que é isso aqui. Olha desse e olha desse. Qual o comprimento é maior? Do átomo C. Então, quem vai ter o maior número atômico? O átomo C, que vai ter o maior número atômico. Se mesmo assim vocês não entenderem, é só vocês diminuírem aqui, ó, que deve dar 130, 130 menos 80, vai dar 50. Aqui, 40 menos 20, que é o 40, que é esse, e 20, que é esse, que vai dar 20. 20 menos 10, 10. E aqui, 20 menos 10, 10 também. O 30 menos 10, que vai dar 20. Qual é o que tem o maior? É esse valor aqui. Então, esse daqui que tem o maior número de prótons, consequentemente, vai ter o maior número atômico.